Queridos, quero compartilhar um texto e nessa noite eu quero focar e honrar aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a majestade. Amém? Eu não tenho como propósito essa noite te ensinar nada, não tenho como propósito essa noite te repreender de nada, não tenho o propósito essa noite de te consolar, mas o único propósito da palavra que será ministrada nessa noite é para que a gente volte os nossos olhos para aquele que é autor e consumador da nossa fé e para que a gente possa glorificar aquele que é o Senhor das nossas vidas, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E nós vivemos, irmãos, e a cada dia nós aprendemos algo novo nessa vida. Aprendemos, seja sentado, ouvindo alguém, num curso, ou a própria vida no dia a dia nos ensina. E o que se espera, então, é que a cada dia que passa e nós envelhecemos, venhamos a cometer menos erros. Não é isso que se espera? Embora muitas vezes nós caímos no mesmo engano, e por mais que passe o tempo, tem coisas que parece que a gente não aprende. Mas é normal que à medida com que a gente cresce e amadurece, que a gente envelhece, a gente aprenda mais. Mas também, à medida com que a gente envelhece, as responsabilidades também aumentam, não é verdade? Então, quando você adquire experiência da vida, as responsabilidades e as cobranças aumentam sobre nós. Quando você é menor de idade e você não tem carteira de habilitação, você tem o desejo de ter uma carteira de habilitação para você ter um automóvel. Mas o que a gente não leva em consideração é que enquanto você não tem carteira de habilitação e você não pode conduzir um automóvel, você é um passageiro. Se você é passageiro, você pode fazer uma viagem, chega no final de ano, você vai pegar a sua família e vai para a praia, para algum lugar descansar, vai fazer uma viagem de 3, 4, 5, 8 horas. O passageiro, ele fala, não, eu vou do seu lado para a gente ir conversando durante toda a viagem para que você possa estar ligado na estrada. Aí o camarada sai na sexta-feira depois do trabalho e vai pegar a estrada e viaja a noite toda. O passageiro dorme depois de meia hora de estrada. E o motorista, ele continua pilotando. Então, quem ele não tem a responsabilidade de conduzir o automóvel, ele pode descansar. Agora, o motorista não pode dormir. Então, quando você tem a sua habilitação, você está na condução do automóvel, as vidas das pessoas que estão dentro daquele carro pesa sobre a tua vida, não é verdade? Quantos aqui já ouvimos histórias trágicas de jovens que estavam fazendo uma viagem e alguém pilotando dormiu? E às vezes alguém que estava no passageiro, no banco de trás, foi vítima. E ele não tinha o controle da vida dele, porque a vida dele estava na mão de alguém. Então entendemos que quanto mais nós crescemos, mais responsabilidades. Nós sonhamos e oramos assim, Deus, eu não quero ser mais funcionário. Eu não quero ser mais empregado. Senhor, eu quero agora ser patrão e ter meu próprio negócio. Aí você vai lá no seu patrão e fala, eu quero minhas contas. E quero que me pague todos os meus direitos. E se não, coloco no... Você recebe os seus direitos legais. Mas se você é patrão, agora você é empresário, pesa sobre você a vida daquelas pessoas que você está administrando. E se acontece alguma coisa dentro da empresa, se alguém se machuca, se há algum atraso em algum pagamento, quem é o responsável? O dono da empresa. Então, querido, à medida com que a gente evolui, avança, cresce, amadurece, as responsabilidades também vêm. E a própria palavra de Deus nos ensina que a quem muito é dado, muito será cobrado, requerido. Se eu te perguntasse hoje, qual é o saldo da sua vida diante de Deus? Diante dos anos, da experiência, dos erros e acertos, diante de Deus, qual é o saldo? Você teria alguma coisa para sacar diante de Deus?
ou estaria devendo diante do Senhor? Não precisa responder essa pergunta, né? É algo muito pessoal. Mas eu queria falar hoje da justiça e da misericórdia de Deus. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 5. O que acontece? Nós estamos agora no tempo do cativeiro. Daniel, ele é profeta e ele é profeta no cativeiro. O povo é prisioneiro na Babilônia e Daniel é levado junto. Então, é o povo de Deus numa terra inimiga que está subjugado pela Babilônia. Então, Nabucodonosor, que era quem estava à frente do exército, que era quem governava, ele vem e o povo de Deus é levado cativo. E tudo acontecendo na Babilônia. Então, Belsazar, nós vamos ler aqui no capítulo 5, versículo 1, ele resolve dar um banquete. E eu quero que você acompanhe comigo essa leitura. Capítulo 5, versículo 1 de Daniel. Certa vez, o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e com eles bebeu muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor, Nabucodonosor, tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então, trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém, e o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam o vinho, louvavam os seus deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas, de repente, apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilaram. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos, e disse a esses sábios da Babilônia: aquele que ler essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Aleluia! Olha só, irmãos. O rei deu um banquete para 1000 dos seus nobres, e além dos 1000, acrescentou as suas esposas e as suas amantes, as suas concubinas. Então entendemos que nesse jantar havia ali reunido mais de 3.000 pessoas no palácio. Porque, além dos 1000 nobres, suas esposas e concubinas. Não sei se por falta de utensílio ou realmente por deboche mesmo, ele pede então para que aquilo que foi roubado lá de Jerusalém no templo fosse trazido também para ser usado ali. E eles então começam a beber vinho naquilo que foi consagrado ao Senhor. E eles bebiam e festejavam enquanto adoravam os seus deuses, os deuses ali pagãos da Babilônia. Então, a coisa que parece aqueles desenhos, porque no desenho, quando alguém está com medo, ele bate os dentes e bate o joelho, né? Não sei se a gente, quando fica com medo, bate o joelho, mas o medo do rei foi tanto que o joelho dele começou a bater e ele ficou com medo. Porque Deus, ele intervém na situação, na festa.
E então ele convoca os feiticeiros, os adivinhos, e oferece uma recompensa para aquele que descobrisse o que estava escrito lá. E eu quero começar dizendo para você, irmãos, ninguém zomba do Senhor. Ninguém zomba do nosso Deus. Embora Deus, Ele mesmo, levantou a Babilônia para servir de instrumento de castigo contra o seu próprio povo, foi Deus que levantou, mas Ele não tolera essa falta de respeito, onde eles mexeram naquilo que era sagrado. Assim como a palavra diz também, que não se pode tocar no ungido do Senhor. E no caso, tocaram naquilo que era ungido para o Senhor. Então, a ira de Deus se manifesta naquele lugar. Ele oferece recompensa. Resumida a história, para não prolongarmos aqui, nós vamos pular no texto. Ninguém consegue interpretar. Não era a língua deles. Era a língua do povo de Deus, hebreu. Então, eles lembram de quem? De Daniel. Daniel chega e ele tinha oferecido um manto, tinha oferecido o colar. Daniel falou assim, eu não quero nada disso. E Daniel, então, é usado para interpretar aquilo que Deus havia dito. Porque Daniel é instrumento de Deus na Babilônia. Amém? Vamos lá para o versículo 22, então. Daniel chega, ele recusa a oferta do rei. E aqui, então, ele já traz a interpretação, a leitura e a interpretação daquilo que Deus mesmo escreveu na parede lá de Belsazar. Versículo 22. Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste. Vou até que dar uma pausa, mas ele vai falar antes aqui de Nabucodonosor. Ele vai falar o seguinte, Nabucodonosor, ele virou alguém soberbo. E ele não me reconheceu, ele não me glorificou. E pela ousadia dele e pela soberba dele, eu fiz ele comer capim. Ele virou como um bicho. E aí vem você e sucede ele. Mas você também, Belsazar, você não aprendeu, você não se humilhou. Vamos voltar ao versículo 22 então. Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, sucessor de Nabucodonosor. Embora soubesses de tudo isso, ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus. Mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não podem ver, nem podem ouvir, nem podem entender, mas não glorificastes o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Querido, olha que tremendo. Deus, ele repreende Belsazar. Ele fala, aquele que antecedeu você, ele não me reconheceu. Mas você, Belsazar, você foi além. Além de não me reconhecer, você se colocou acima de mim. E ele fala assim, não glorificastes o Deus que sustenta em suas próprias mãos a tua vida e os teus caminhos. Queridos, olha isso. Deus fala para Belsazar, você sabia. Você viu o que aconteceu com Nabucodonosor. E agora você poderia fazer diferente, mas você não fez. Queridos, nós temos a palavra de Deus. Nós vemos pessoas, nós temos exemplos bons e nós temos exemplos ruins. Nós não temos desculpas para não cumprirmos aquilo que Deus determinou na sua palavra. Romanos, no capítulo 1, Paulo vai chamar os romanos de indesculpáveis, porque desde a criação do mundo, Deus manifestou através da sua criação quem ele era e os seus preceitos. Então aqueles que, contemplando a criação e a glória de Deus, rejeitam a verdade de Deus na criação, são indesculpáveis. E Romanos 1, ele vai falar especificamente de homens
que trocaram a verdade de Deus por mentira e se inflamaram nas paixões humanas, homens com homens, mulher com mulher. Deus está falando assim, você é indesculpável, é imperdoável, porque você teve oportunidade, você teve conhecimento, você teve o saber, e você não se atentou para isso, e você se levanta contra mim. E aí Deus fala, eu, que sustento a tua vida e os teus caminhos. Queridos, Deus nos dá riqueza, Deus nos dá saúde, Deus nos dá talento, Deus nos dá dons. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado. Querido, você que toca, o Sérgio ele toca, ele tem um talento de tocar. Ele pode cantar uma música romântica para sua esposa? Sim ou não? Sim. Ele pode cantar, não sei qual lá, você é a mais bela, você é a linda. Ele pode usar o dom, o talento dele para animar os amigos, mas esse dom e talento exclusivamente foi dado a ele para glorificar a Deus. Então Deus está falando para Belsazar assim, eu sustento a tua vida e você não reconhece o meu nome com aquilo que eu te dei. Você foi longe demais, Belsazar. E Daniel ele traz essa palavra. E no versículo 24 ele continua dizendo, por isso, ele enviou a mão que escreveu a palavra da inscrição. Antes da gente ler, querido. Para Belsazar, Deus escrever numa parede alguma coisa era novidade, mas para o povo de Deus não. Por quê? Porque lá no monte, diante de Moisés, Deus já tinha escrito uma palavra com as suas próprias mãos. Deus manifesta a um ímpio que não conhecia a palavra aquilo que nós conhecemos. E não só lá, Deus escreveu com o seu dedo, mas também, através de Jesus, a própria palavra se fez carne e habitou no meio de nós. E não só bastasse isso, ele levantou homens, como Lucas, o médico, para escrever e eternizar essa palavra, para que eu e você tivéssemos acesso. E se não bastasse isso, há 503 anos atrás, é levantado um homem chamado Martinho Lutero, onde ele, através dos seus atos, através da sua atitude, a palavra de Deus, então, agora não é exclusiva de uma religião, exclusiva de homens, mas ela é difundida por todas as nações. E não só por isso, existem homens e mulheres hoje, dedicados, debruçados diante desse livro, para interpretá-lo, para copiá-lo, para traduzi-lo em línguas onde ele ainda não foi traduzido, para que a palavra de Deus chegue a todos os povos, todas as nações e todas as línguas. Diante disso, nos tornamos indesculpáveis diante daquilo que Deus estabeleceu na palavra dele. Melhor fosse se permanecêssemos na ignorância. Eu pergunto para você, o que é melhor? Você está numa viagem, à noite, conduzindo um automóvel, e de repente, numa curva, um caminhão que transporta madeira, ele entra na contramão, e ele bate de frente com você. Eu te pergunto, o que é melhor? Estar conduzindo esse automóvel e ver o caminhão vindo de frente com você? Ou estar dormindo atrás e morrer dormindo? O que você acha que é melhor? Assim é que vai acontecer quando o Filho de Deus se manifestar. Quem conhece a palavra vai bater de frente com a justiça de Deus. Mas aquele que não conhece, é ignorante, vai morrer dormindo. Mas a justiça de Deus se manifesta para o que conhece e para quem não conhece. Mas a justiça de Deus, ela se manifesta a toda a humanidade. Então, o que nós vamos ser cobrados hoje, e será cobrado muito mais de nós, porque nós conhecemos essa palavra. Então, Daniel agora, vamos ao texto, versículo 25. Ele traz a revelação daquilo que havia sido escrito. Esta é a inscrição que foi feita. Mene, mene, tekel, parsim. Que significa? Deus
contou os dias do seu reinado e determinou o seu fim. Tekel, fostes pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. E segue o texto dizendo que Belsazar foi morto. Não vai dizer como, só diz que ele morreu. Porque Nabucodonosor ainda pastou como um animal. Mas Belsazar, Deus não teve nem misericórdia. Ali a sentença de Deus veio sobre ele, tirou ele do trono. E então ali começa o novo império, o novo reinado. O reino é dividido. E desde então, a Babilônia começa a decair no governo das nações, que era a maior potência da época. E o que nós podemos extrair disso para nós? É algo pesado. Quando ele fala ali, no versículo 26, Mané, não sei. Mas ele fala o quê? Deus contou os dias do seu reinado e determinou o seu fim. Quero dizer uma coisa para você. Deus, ele tem contado todos os nossos dias. Ele diz para Jó, capítulo 14, versículo 5. O texto diz, lá Jó 14, versículo 5. Os dias do homem estão determinados. Tu decretaste o número de seus meses e estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Querido, Deus sabe exatamente o dia, a hora, o minuto e o segundo que eu, você, todos nós vamos morrer. Ele vai falar no Salmo que Deus, quando ele criou, ele determinou ali os dias da nossa vida. Deus é que tem as nossas vidas em suas mãos. Deus, ele tem poder tanto para abreviar, então ele pode exercer a sua justiça e tirar alguém, a vida de alguém, antes que se cumpra os dias que ele mesmo determinou, como ele também pode alongar os dias, como ele fez com o rei, que disse, Senhor, me dá mais uns anos. E Deus acrescentou quantos anos? 15 anos na vida do rei. Então, querido, Deus, ele tem o controle da vida de todo mundo e ninguém foge do controle de Deus. Deus tem poder de abreviar e tem poder de prolongar. Eu e você também temos. Eu posso abreviar os meus dias na terra, como eu posso prolongar os meus dias na terra, se eu obedeço ou não a palavra de Deus. Porque se eu vou contra Deus, os meus dias podem ser abreviados. Agora, se eu cumpro os mandamentos de Deus, como diz a palavra, por exemplo, honra pai e mãe, e serão o quê? Acrescentados os dias da sua vida. Então nós podemos ter uma vida longa, porque nós servimos e obedecemos a palavra, como também Deus, ele pode nos tirar antes da hora. Por exemplo, alguém que se levanta contra o ungido do Senhor, ou contra a obra de Deus, Deus, ele pode sim fazer com que aquela pessoa perca a sua vida antes da hora. Amém? Mas tudo está debaixo do controle de Deus. Assim ele falou para o rei, assim é sobre mim, assim é sobre você. Nossos dias estão contados. E quando a gente fala assim, os seus dias estão contados, é uma ameaça, né? Não é uma ameaça de Deus. Ele sabe o dia, a hora, o lugar e a forma. E ele diz também no versículo, então, 27, que não só ele conta a hora, não só tem um tempo determinado, como também existe uma balança. Ele diz o quê? Pesou, foste pesado na balança e achado em falta. Deus, ele mediu a vida daquele rei e ele julgou que ele estava em falta. Queridos, não há só um tempo determinado. Existe também um limite que Deus estabelece da justiça dele sobre nós. Seria mais ou menos assim.
eu não sei a quantidade. Você troca o óleo do seu carro de quanto em quanto tempo? Geralmente assim, 10 mil quilômetros ou um ano. Eu não sei exatamente, mas vamos dizer que é um ano. Então é o seguinte. Não, vou trazer um exemplo mais fácil. Vamos jogar bola. 10 minutos ou 2 gols. Então Deus ele estabelece um tempo, mas também estabelece uma medida. Há pessoas que Deus estabelece um tempo longo de vida, mas segundo a medida e dos seus pecados ele pode abreviar. Ou segundo a medida da sua entrega e a fidelidade, ele pode prolongar. Olha só que interessante. Apocalipse, capítulo 6. Eu vou ler a partir do versículo 9. Quando já está sendo abertos os selos, diz assim, Apocalipse 6, versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como ele. Queridos, como eles. Então eles estavam lá, estão debaixo do trono de Deus e falando: Jesus, até quando nós vamos esperar a consumação de tudo? Até quando? Aqui tá bom, mas a gente está na expectativa de ver o negócio tudo resolver. Aí fala: espera mais um pouco, porque alguns ainda deverão morrer. Morrer por amor, morrer pela palavra. Não se colocou na balança a quantidade ainda. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 23, versículo 32, ele falando da vinda dele, da consumação dos tempos. E ele está repreendendo ali homens da lei. E ele fala assim: acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Jesus fala assim: já deu. A medida de pecado que se foi derramada até hoje, chegou a hora de manifestar a justiça. Aleluia. E querido, o resultado da soma do tempo e da quantidade é igual uma sentença. Deus ele soma o tempo e ele soma a quantidade, e ali ele determina uma sentença. E a sentença sobre o Belsazar é o seguinte: o seu reino será dividido. E a sentença que Deus dá é uma separação. Ele separa o poder ali para os persas e para os medos. Querido, Jesus ele também fala a respeito disso no capítulo 25, versículo 32. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Talvez seja por isso que os conservadores dizem que não é possível você ser crente e ser de esquerda. É piada, tá, irmãos? Porque no texto fala que os bodes vão para a esquerda e as ovelhas vão para a direita. Mas o que eu quero dizer, haverá uma separação. Nós vemos aqui, quando Deus escreve na parede, ele fala de uma balança, algo que foi medido. E essa balança, quem já viu aquelas balanças antigas? Que é o símbolo da justiça. O símbolo da justiça é uma mulher
com os olhos vendados e uma balança. Exatamente isso está falando. A justiça de Deus, ela se manifesta na nossa vida quando é medido o tempo que Deus nos deu e como nós usamos esse tempo diante dele. No final da vida, Deus vai falar para você: eu te dei 50, 60, 70. Eu te dei 20 anos nessa terra. E era tempo suficiente para você exercer aquilo que eu estabeleci como prioridade para a tua vida. E de acordo com o que você viveu, você vai ser separado, se bode, se ovelha. Se a justiça de Deus se manifestasse hoje nas nossas vidas, para que lado nós iríamos? Querido, a coisa não está boa para ninguém, porque a justiça de Deus, ela se manifesta. E a justiça de Deus não tardará e não falhará. Porque Deus, ele é o justo juiz. E nada passa desapercebido dos teus olhos. Se nós ficamos com essa palavra, essa era a palavra que o povo tinha no Antigo Testamento. Era uma palavra de peso. A vida começa a pesar sobre nós. Quando você chega nos 40 anos, quem não chegou ainda, é mais ou menos assim. Puxa vida. Eu achei que quando eu tivesse essa idade, eu já teria isso, aquilo e aquilo outro. E não precisa ser aos 40. Qualquer idade você projeta algo para a sua vida. E aí chega uma hora que vem as pressões da sociedade, da família, das pessoas, te cobrando. E o quê? A vida começa o quê? Pesar. Mas, querido, a graça de Jesus é aquela que nos sustenta. Por isso que é importante a manifestação de Jesus Cristo nas nossas vidas. Porque se pesar na balança o nosso tempo e aquilo que nós fizemos para Deus, eu não posso garantir nem afirmar, mas eu posso supor que todos nós aqui estaremos em falta com Deus. E se Deus se manifesta hoje em justiça, talvez todos nós aqui estejamos em falta com Ele e nós vamos ser separados com os bodes. Mas pela misericórdia dEle, 750 anos antes de Jesus se manifestar, se levanta o profeta Isaías e ele declara que a justiça de Deus se manifestará. E eu quero que você abra comigo lá então, Isaías, capítulo 42. O profeta que mais apontou para Jesus. Hoje pela manhã nós aprendemos que as escrituras apontam para Jesus. E o próprio Jesus, ele diz: vocês não têm desculpa. Falando isso para os judeus. Porque tudo que Moisés escreveu apontava para mim. Dizia a meu respeito. Então vocês não têm desculpas. Então, Isaías, no capítulo 42, versículo 1, olha só, irmão. Ele declarando a manifestação da justiça de Deus. 750 anos antes de Jesus nascer. Diz assim, versículo 1. Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Olha que coisa tremenda, irmãos. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. Não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça sobre a terra. Em sua lei, as ilhas porão sua esperança. Aleluia. Ele fala a respeito de Jesus. Querido, e o povo sabia que Deus tinha escolhido alguém. Quem que é o escolhido? Messias. A palavra Messias significa o escolhido. Eles aguardavam o escolhidos.
Eles aguardavam o Messias. E o Messias ia exercer justiça. Olha que palavras fortes. Para o povo que era oprimido, para os pobres, para quem estava já na época de Jesus, sendo governado por Roma, debaixo ali daquela mão pesada dos romanos, pagando pesados impostos para os romanos, tendo que lavrar a terra, e o fruto da terra eles entregavam para ser consumido dentro dos palácios dos romanos, né? Entregando filhos como escravos romanos. E eles têm essa palavra de esperança: virá o libertador, aquele que vai fazer justiça, aquele que ele não vai gritar, ele não vai clamar, não vai erguer suas vozes na rua, porque entende-se que alguém com autoridade, e chega, as pessoas ali já tremem diante dele, e ele fará justiça. Sabe o que é forte que ele fala? Não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça. Queridos, e até hoje, nós temos a imagem de quem é forte, de quem é potente, daquele que não cede. Então vem Jesus, nasce de uma família pobre, numa manjedoura, filho de carpinteiro, aleluia, filho de carpinteiro, desprezado pela sua própria família, anda com os pobres, se manifesta publicamente montado num jumentinho, e que ensina para o povo: se bater numa face, dê a outra. Se pedirem para andar 1 milha, anda 2. Porque Roma estabeleceu uma regra seguinte: qualquer cidadão de Jerusalém, no lugar que ele estivesse, passasse um cidadão romano e estivesse carregando um peso, por exemplo, e esse soldado romano, esse cidadão romano falasse para o judeu: me ajude a carregar isso daqui, ele era obrigado, e o romano poderia usar o serviço do judeu até por 1 milha. E Jesus fala: não ande 1, ande 2 milhas. Como que alguém como esse pode manifestar a justiça implacável de Deus? E isso confundiu os sábios, porque nós vivemos num tempo, querido, onde quem demonstra o seu poder, quem fala mais alto, é que tem razão. Nós vivemos num momento na nossa sociedade que pessoas gritam, sejam manifestando nas ruas, sejam cancelando as pessoas na internet, e a voz que gritar mais alto é aquela que prevalece. Você sabe, hoje é domingo, uma semana que antecede as eleições. Parece que a regra dos candidatos é o seguinte: quem gritar mais alto, ganha. E eles estão fazendo o que podem, todo mundo está na corrida, todo mundo está na expectativa, fazendo o seu trabalho para entrar. Mas Jesus, ele diz que em relação a Jesus, ele não vai gritar e nem vai fazer alarde nas praças, mas silenciosamente ele vai exercer sua justiça. Isso é meio estranho. E Isaías, ele lança essa palavra. Mas 750 anos depois, Jesus, ele traz esse texto de novo à tona. E ele fala: Isaías falava a meu respeito. E então eu quero levar você para o texto lá em Mateus, no capítulo 12. Vamos comigo, Mateus 12. É o mesmo texto que Isaías, ele trabalha. E no capítulo 12, a partir do versículo 1, acontece o seguinte: Jesus, ele está andando e os discípulos o seguem, e é sábado. Sábado, na lei judaica, na lei de Moisés, não pode trabalhar. Mas o que o Jesus faz? Ele passando no meio da lavoura, e os discípulos estando com fome, ele colhe espigas, ou seja, ele trabalha no sábado e dá para os seus discípulos comerem. E aí então os religiosos falam: como assim? A lei de Moisés diz que não pode. Aí Jesus vai lá resgatar a história de Davi e fala assim: Davi, quando fugia de Saul,
Isso está no capítulo 12 de Mateus, tá? Se você ler aí. Ele entra no lugar santo, onde ficava o pão, que só quem podia comer era o sacerdote, e ele toma posse daqueles pães, ele não só come, como ele distribui para os guerreiros que estão com ele. E Jesus está dizendo, sim, ele violou algo sagrado. Queridos, Belsazar, ele morreu e a justiça de Deus se manifestou porque ele fez uso daquilo que era sagrado por algo que não tinha sido abençoado. Agora vem Jesus e ele está violando as regras, porque ele colhe, ele trabalha no sábado, e ele ainda coloca Davi, ainda fala, mas Davi também fez. Não contente com isso, seguindo no capítulo 12, Mateus, ele continua a sua caminhada, ele entra na sinagoga, na hora do culto, e na sinagoga tem um homem da mão ressequida, e é sábado, é o mesmo dia. Jesus vai lá e ora, e a mão do homem é restaurada. E aí os homens da lei ficam furiosos, mas por que Jesus está fazendo isso? E aí então, aqui no versículo 17, Jesus ele traz esta palavra. Versículo 15, vamos ler um pouco. Jesus acabou de colher espiga no sábado. Ele dizia, eu sou o Senhor do sábado, eu sou dono de tudo isso aqui. Ele entra na sinagoga, ele cura um paralítico no sábado. Os homens estão querendo matar, querem a cabeça de Jesus. Versículo 15 de Mateus 12. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram, e ele curou todos os doentes que haviam entre eles, advertindo-os que não dissessem quem ele era. Isso aconteceu, olha só, isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por meio de quem? Isaías. E aí Jesus vem e traz esta palavra. Eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, a quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça às nações. Não discutirá, nem gritará, ninguém ouvirá a sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que ele leve a vitória à justiça. Em seu nome, as nações porão a sua esperança. Aleluia. Você já ficou com sede de vingança? Já despertou no teu coração o desejo de alguém se dar mal? Sim. Já despertou no seu coração o desejo de ver alguém, sei lá, se dando mal? Às vezes até já desejou a morte de alguém? Talvez você não desejou a morte de alguém, mas se morresse você, pelo menos um suspiro de satisfação. Seja sincero, querido. E era isso. O Messias era aguardado para exercer a justiça. Querido, como eu disse, se a justiça de Deus se manifestasse hoje, talvez ninguém aqui sobraria. Porque eu falo do outro que é assassino, que mata, que não sei o que tem. Eu falo do outro que é homossexual, que é não sei o que tem, não sei o que tem. Mas eu esqueço que prostituição, glutonaria, bebedice, desobediência, rebeldia, tudo isso entra na cota daqueles que não entrarão no reino de Deus. Se eu peço que a justiça de Deus seja exercida na terra, a palavra, nós estudamos recentemente sobre isso, com a medida que medires, será medido. A justiça que eu desejo que ela seja exercida sobre alguém, ela tem validade para muitos outros. Então existe, eu não sei o nome, mas na advocacia, quando algum advogado ele consegue a absolvição, por exemplo, do seu cliente e é algo novo, a partir do momento que vem uma sentença do juiz, todos os advogados podem usar o mesmo, como é que eu não sei o nome disso? A mesma situação, o mesmo exemplo, como referência, porque já foi determinado isso. Então, quando eu favoreço alguém na justiça,
então eu estou abrindo precedentes para que mais injustiças aconteçam. Então, querido, a mesma mão que vai pesar sobre o estuprador, sobre o assassino, vai pesar sobre aquele que passa a madrugada vendo pornografia. A mesma mão que vai pesar sobre o assassino, vai pesar sobre aquele que fica falando da vida alheia. A mesma mão que vai pesar sobre o pedófilo, vai pesar sobre aquele que não reconheceu que Jesus Cristo é o Senhor. Porque Ele é justo. E a justiça de Deus, ela é implacável. E o povo estava lá dizendo, vai vir aquele que vai exercer a justiça. E Jesus, ele fala algo tremendo. Ele fala que a justiça de Deus seria conhecida. E vamos ver o que ele fez. Primeiro, ele curou a todos. Ele curou. Isaías, no versículo 40, no capítulo 42, ele faz essa profecia. No 43, ele fala, tomará sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. 53, verdade. As nossas enfermidades. E aqui, Jesus, ele cura os doentes. Ele diz aqui assim, no versículo 19, no versículo 18, na parte B, porei sobre ele o meu espírito, e ele falará o quê? Anunciará justiça às nações. O que é anunciar a justiça às nações, querido? O Evangelho. A palavra de Deus. Essa mesma palavra que você tem em suas mãos agora, está anunciando a justiça de Deus. E aí ele fala assim, olha que tremendo. Versículo 19, não discutirá nem gritará. Não discutirá nem gritará. Ninguém ouvirá sua voz nas ruas, nas praças. Quem gritava era João Batista. Raça de víboras! Quem gritava era Paulo, era Pedro, pregando o evangelho. Mas Jesus, a palavra diz, como ovelha muda, ele entrou no matadouro e ninguém ouviu a sua voz. Eu vou dizer para você onde eu quero chegar. Enquanto todo mundo esperava aquele que exercia a justiça sobre todo mundo, ele veio e ele falou assim, a justiça se cumprirá sobre a minha vida. Vai cair sobre mim. Jesus sozinho, ele atraiu para si a ira de Deus. O peso da ira de Deus. Tanto que o texto diz assim, no versículo 20, não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que ele leve a vitória à justiça. O que é o caniço rachado? O caniço rachado, para o judeu, é que na beira dos rios, havia, não sei quem no interior já viu isso aí, que tem lago, tem lagoa, tem rio, que tem uns bambus de água. E uns bambus de água, que ele é como um bambu que a parte de fora dele é mais dura, e dentro tem aquela massa, sabe? Aquela coisa esponjosa dentro. E o que os judeus faziam com o caniço? Porque eles pegavam o caniço, eles cortavam o caniço, eles tiravam aquele tutano e eles faziam furos e faziam dos caniços flautas e faziam daqueles instrumentos musicais. O caniço, ele não tinha utilidade, não dava para construir nada, porque ele era frágil, não dava para os animais comerem. A única utilidade que eles encontraram era para fazer flauta. Mas quando você tirava um caniço da água e ele estava rachado, para o que serve? Virava palha, não servia para nada. O que o Jesus está falando, Isaías disse, que ele não vai nem sequer, ele não vai, como diz aqui, quebrar o caniço rachado. Para que serve um caniço rachado? Para jogar fora, mas ele não vai nem quebrar aquilo que não serve para nada. Está falando que quem é esse que vai exercer justiça se ele não vai pegar nem o imprestável que não serve para nada e vai jogar no fogo? Sim, é isso que ele faz comigo, ele faz com você.
não serviria para nada. Estaria condenado ao pecado, à morte, ao inferno. É igual chutar cachorro morto. Mas ele não quebra quem já está quebrado. Ele fala, ele não vai castigar aquele que já está castigado. E ele diz, não apagará o pavio fumegante. O que é o pavio fumegante? Quem sabe, já viu lamparina? A lamparina é um pedaço de tecido que é colocado no recipiente e lá tem o quê? Óleo, querosene, azeite. E quando você acende o pavio, você queima todo o óleo dentro, mas o pavio ele permanece intacto, não é assim? Permanece, porque o pavio não está sendo queimado. Quem está sendo queimado é o óleo. O que é o pavio fumegante? É quando já acabou o óleo e agora começa o fogo consumir o pavio. E então começa a sair aquela fumaça preta, porque o pavio está sendo consumido. E quando acaba o óleo da lamparina, o pavio está fumegando, o que alguém faz? Ele apaga. Querido, quantas vezes nós já chegamos no nosso limite? Quantas pessoas já chegou no momento que ele não tinha mais nada para dar e estava sendo consumido? Mas Jesus está falando assim, eu não apagarei, até que eu exerça justiça. Ele nos preserva, ele poupa até o imprestável. Ele poupa até aquele que já não tem mais nada para dar e já está sendo consumido. É esse que exerce justiça? Sim, porque ele atraiu para si toda a ira de Deus. João capítulo 3, versículo 17, eu vou ler para você. João diz assim, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que ele fosse salvo por meio dele. Eu quero pedir até para a ajuda aqui da mídia, eu quero passar um vídeo aqui. Quem está em casa provavelmente não vai conseguir ver, né? Não sei se eles vão fazer a transmissão simultânea, e tem direitos autorais também, então provavelmente só aqui. Mas eu queria pedir que apague as luzes, e antes de... Segura um pouquinho aí, pode segurar um pouquinho, e tem áudio. Essa é uma animação que uma igreja aí dos estrangeiros fez a respeito da crucificação. E essa animação, ela dá um teor de um romantismo para a cena que, sinceramente, até apaga isso aqui também, sinceramente, eu acho, quando eu imagino a cena, eu pensei que dessa maneira. Porque, querido, os nossos olhos, ele é limitado, mas espiritualmente, nesse exato momento, está acontecendo muita coisa. Você acredita nisso? Quando nós estudávamos hoje o tabernáculo, foi dito assim para Moisés, faça exatamente aquilo que você vê. Porque existia um tabernáculo espiritual. E o tabernáculo terreno que Moisés viu era reflexo e modelo daquele que ele copiou do céu. Então, existem coisas espirituais que os nossos olhos terrenos não conseguem contemplar. Então, eu queria que você acompanhasse esse momento da crucificação, né? E como que os criadores dessa animação, eles percebem o que acontece com Jesus. Porque isso aqui tem a ver com exercer a justiça e a ira de Deus. Então, coloca para nós aí, aumenta o volume, por gentileza. Eu acho que travou aí, hein? Agora foi.
sabem o que fazem. A palavra de Deus diz que aquilo que estava, o pecado, as enfermidades que estavam sobre nós, veio sobre Ele. Ele tomou sobre si todas as nossas dores, nossas transgressões, nossas enfermidades. Fala da condenação do pecado, das enfermidades, da morte. My God, why have you forsaken me? Deus meu, por que me desamparaste? Está consumado. To your hands I commit my spirit. Senhor, entrega meu espírito em suas mãos. O que eu quero dizer para você, irmãos, é uma animação. Mas a palavra diz que o céu escureceu às 3 horas da tarde. Diz que houve um terremoto na terra. E diz que o véu se rasgou de cima a baixo. E eu entendo que aqui se manifestou a justiça de Deus na terra. As pessoas esperavam um massacre. Esperavam, talvez você e eu esperássemos que os nossos inimigos fossem destruídos, massacrados. Isaías profetiza: aquele que vai fazer justiça, ele vem. E ele veio. E ele assumiu para ele todo o peso de culpa que deveria estar sobre mim e sobre você. Eu quero dizer para você que a justiça de Deus foi feita. E a Lisa abriu o culto aqui falando o seguinte: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. E eu quero te convidar para se colocar de pé. E que a gente dedicasse 5 minutos, desses 5 últimos minutos de encerrarmos o culto, reconhecendo isso. Não é fácil assimilar isso. Porque é até fácil para eu pregar e dizer:
Deus vai manifestar, e é bode, e é ovelha, e é justiça. E se você não vier para a igreja, Deus vai pesar a mão, Deus vai arrancar não sei o que tem, e Deus vai... Irmãos, a justiça de Deus é tão diferente. Jesus, ele resolveu a situação. E ele fala assim: aquele que está em Cristo, não há nenhuma condenação. Quero te convidar hoje para falar algo para Jesus, que a palavra nós lemos aqui: Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que ele fosse salvo por meio dele. Que nós precisamos saber que essa noite que Jesus, ele nos salvou. Ele se fez culpado por nós. Eu sei que isso não é novidade para você, que todos nós que estamos aqui já confessamos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Mas eu quero dizer o seguinte: tudo que está pesando hoje sobre a tua vida, o Senhor fala: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomarei o teu fardo que é pesado e colocarei sobre ti o meu fardo que é leve. O que eu quero dizer para você essa noite, você que está em casa, você que está aqui, é que não importa o peso que esteja sobre as tuas costas hoje, nós temos a oportunidade de colocar isso diante do Senhor. Ele tomou para si. E por mais que eu não esteja vendo a justiça ou a manifestação de Deus, Ele está aqui. Por mais que eu não sinta um arrepio da presença, Ele está aqui. Por mais que eu não veja Deus me favorecendo, ou o meu inimigo tropeçando, Ele está aqui. Por isso que eu queria que nós orássemos agora. E reconhecemos que Ele está aqui. Porque a justiça de Deus se manifestou nele, em Cristo. E se nós hoje esperamos, e ele diz, ele concluiu lá em Mateus, no versículo 21, 12, 21, o seguinte: ele fala: não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Ele levou a vitória à justiça. A justiça foi consumada na cruz. E ele diz assim: em seu nome as nações porão a sua esperança. E agora você vai colocar a tua esperança no nome de Jesus. O que você espera? Qual é a tua expectativa? Então agora é a hora de você colocar a tua esperança em Jesus. Enquanto toca uma música, eu queria que você expressasse gratidão de alguma forma para o Senhor. Porque, como eu te perguntei no início, se Deus fosse
Aleluia, Senhor. Lembra agora do teu pecado, lembra das tuas falhas, daquilo que você ainda não confessou diante do Senhor. Ele fala assim: Jesus, eu coloco diante do teu altar, ó Senhor. Senhor, a minha confiança eu deposito em Ti também, Senhor. Obrigado, Jesus, porque nós queremos vingança, Senhor. Às vezes a gente quer ver a Tua justiça se manifestando, Senhor. Nós queremos que o Senhor honre a nós, ó Pai, e o Senhor puna a quem deve ser punido, mas nós esquecemos que nós também somos passíveis de erro e que a Tua justiça é exercida também sobre nós, ó Senhor. Mas Cristo se manifestou e Ele decidiu não quebrar o caniço que já estava quebrado, nem apagar, ó Senhor, aquilo que já estava apagando, porque Ele falou assim: até que eu manifeste a minha vitória. O Senhor, ó Pai, carregou até a cruz tudo, Senhor. E ali o Senhor consumou o seu ato de justiça, Deus. Pai, o Senhor nos deu uma palavra que anuncia as boas novas. O evangelho diz respeito a perdão, a salvação, a misericórdia, a uma nova vida, a vitória, a um reino glorioso, a um céu que nos espera, a um trono celestial, um Deus maravilhoso que resplandece. Diz que o sol da justiça raiará. Senhor, se o Senhor se manifestasse com a justiça que a gente espera, todos nós estaríamos perdidos. Mas o Senhor decidiu fazer justiça por nós, ó Senhor. E o Senhor tomou sobre si o meu pecado, Senhor, a minha desobediência, a minha preguiça, Senhor. Palavras torpes que saíram da nossa boca, Senhor. Pensamentos impuros na nossa mente, ó Senhor. Atitudes reprováveis, tudo isso que nos levaria para o inferno, o Senhor tomou na cruz e deu a condição para criminosos como aqueles que estavam na cruz de desfrutarem do reino que eles não tinham direito. Mas o Senhor falou para aquele criminoso, e assim como o Senhor diz para nós: ainda hoje estará no meu paraíso. Que Deus é esse que exerce essa justiça? Que Deus é esse que não exerce a justiça que o homem espera, mas Ele manifesta a misericórdia que ninguém entende, Senhor? Que Deus é esse, ó Pai, que entrega o Teu próprio Filho por amor daqueles que não mereciam nada do que tem recebido, Senhor? E o Senhor não só nos dá uma vida eterna, como o Senhor também nos chama de filhos. O Senhor diz que nós temos direito a uma herança. O Senhor prepara, Senhor, um caminho reto. O Senhor tem uma eternidade, Tu tem uma cidade celestial. O Senhor ainda diz que vai enxugar nossas lágrimas. O Senhor ainda diz que tem um lugar preparado para nós. O Senhor ainda, antes de se entregar por nós, disse: eu vou preparar um lugar para vocês. O Senhor ainda diz que este lugar não haverá choro, não haverá doença, não haverá sofrimento, mas o gozo do Senhor será pleno. Senhor, perdoa porque nós temos esquecido qual é o nosso destino, Senhor. Que o que o Senhor tem preparado para nós está além deste mundo, além dessa terra, além daquilo que os olhos podem ver, ó Pai, e aquilo que a traça não pode corroer, Senhor. Pai, perdoa-nos porque nós temos nos preocupado tanto com as coisas deste mundo, com como vai ser o dia de amanhã, o que nós haveremos de comer ou beber, e nós não temos nos preocupados com o Teu reino, que é justiça, que é amor, ó Deus. Pai, perdoa a Tua igreja, Senhor, por sermos tão mesquinhos, ó Senhor, por sermos tão egoístas, ó Senhor, e ver que o Senhor mesmo deu um evangelho, e a Tua palavra diz que esse evangelho é esperança para as nações, e nós estamos guardando isso só para nós, ó Senhor. Senhor, faça-nos, ó Pai, crescer, e faça-nos assumir a responsabilidade que o Senhor delegou a nós como igreja, Senhor. Senhor, que não haja murmuração na nossa boca, Senhor.
Nos comportamos como um povo ingrato que foi tirado da escravidão, ó Senhor. Mas está reclamando do que o Senhor está, do que estamos comendo, do que nós não temos, do que está quente, de que está frio, ó Senhor. Pai, que ingratidão é essa? Obrigado porque a justiça do Senhor não se manifesta como deveria, Senhor. Porque a tua justiça, Senhor, se manifesta em amor, em misericórdia, em salvação, Deus. Querido, você estava no inferno, você estava condenado, a mão de Deus pesaria sobre a tua vida, sobre a minha vida, mas Jesus na cruz, Ele tomou as dores, para que eu e você hoje aqui pudéssemos levantar as mãos para Ele dizer: Tu és digno de honra e de glória e de majestade, Senhor. Tu és digno, Senhor, de eu abrir a minha boca e dizer aleluia. Tu és digno de ouvir o som da minha voz dizendo glórias ao Rei. Tu és digno de ouvir da minha voz que Tu és digno de honra e glória, Jesus. Porque te sofrestes calado, nós podemos comemorar em gritos e prantos, porque Tu conquistou para nós a vitória, Senhor. A morte não tem poder contra nós, a morte não tem poder contra a Tua igreja, Senhor, porque o Senhor venceu. O Senhor disse: eu venci, vocês também podem vencer o mundo. Senhor, perdoa porque nós viemos para a Tua casa cheio de pedidos, ó Senhor, cheio de indagações, cheio de exigências, ó Senhor, mas sem nada para Te oferecer. Perdoa-nos, ó Senhor. Perdoa-nos, ó Senhor. Levanta um povo grato, Senhor. Nós temos tudo, Senhor. Tudo que nós precisamos, ó Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos nossos filhos. Agradece pela Tua casa. Agradece pelos Teus filhos. Agradece pelo livramento do Senhor. Agradece porque você almoçou hoje. Agradece porque você veio de carro, você veio de Uber. Agradece porque você tem calçado para andar. Agradece porque você está respirando. Agradece porque Deus ainda não contou o fim dos seus dias, mas Ele te permite viver ainda uma manhã. Obrigado, Senhor. Que neste dia, centenas e milhares de pessoas o Senhor recolheu, ó Senhor, mas a nós o Senhor confiou mais um dia. Eu não sei quantos mais, mas quantos mais forem, que seja para glorificar o Seu nome, Senhor. Seja para dizer que Tu és santo, que Tu és Rei. Que nós possamos pregar a Tua palavra. Que as ilhas, como diz a Tua palavra, tenham em Ti, Jesus, a sua esperança. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Tu és digno, Senhor, de toda a honra, de toda a glória, Senhor. Nós não levantamos do sofá para vir à igreja, para ver homens, ó Senhor, para receber nada de ninguém. Nós saímos da nossa casa, viemos à Sua casa, porque o Senhor merece louvor e glória. Porque o Senhor merece, Senhor. Porque o Senhor merece. Nós honramos mais a homens que não fizeram nada por nós do que nós honramos ao Senhor. Senhor, tem misericórdia da Tua igreja, Senhor. E encontre no nosso meio um altar sincero de adoração. O Senhor não quer sacrifício, Senhor, de animais. O Senhor não quer performance. O Senhor quer um coração quebrantado, que se humilha da Tua presença, Senhor. Somos criminosos, ó Senhor. Somos fora da lei, ó Senhor, que foi alcançado e restaurado pela Tua presença, Senhor, pela Tua glória, Senhor. Aleluia, Senhor.
Obrigado, Senhor. Obrigado por pessoas que o Senhor colocou no nosso caminho para orar por nós, Senhor. Para nos dar uma palavra de repreensão, de amor, de consolo. Obrigado pela tua igreja, Senhor. O Senhor estabeleceu a igreja nessa terra, Senhor. Que nós não venhamos desprezar as tuas obras, o Senhor. Não venhamos agir de maneira leviana, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Aleluia. 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 Amém, igreja. Amém. Que possamos honrar Jesus. Ele merece. O peso da vida, querido, estava sobre Jesus, quando Ele conquistou a eternidade e a salvação para nós. Nós somos o povo mais feliz e sortudo do mundo, porque Ele olhou para nós com amor. Todo o pecado, tudo aquilo que pesa sobre a tua vida, que pesava, descansa. Porque diz o Senhor: condenação nenhuma há para aquele que está em Cristo Jesus. E nós precisamos levar essa palavra para quem ainda não conhece. O evangelho precisa ser levado para aqueles que não conhecem ainda. Sabe, querido? Confia em Deus, Ele cuida de nós, amém? A palavra que Jesus ele diz que não andem ansiosos com coisa alguma, e fala: observe os pássaros. E eu vi um pregador, ele dizia assim: você já viu um pássaro pedindo comida para alguém? O único pássaro que é alimentado por homens é aquele que está preso em gaiolas. Quem tem passarinho em casa aí, cativeiro, sabe que se você não alimentar, ele morre de fome. Mas aqueles que estão livres, eles não dependem de homens, porque o Senhor proveu o alimento para eles. Aquele que não confia em Deus plenamente ainda, é porque ele não foi totalmente liberto. Mas se nós nos libertamos e reconhecemos que essa palavra diz que nós fomos libertos, nós vamos desfrutar da fidelidade de Deus todos os dias sobre a nossa vida. Escuta o que eu estou te dizendo. Não vai te faltar nada. Porque o Senhor é que garante isso, não sou eu. Se eu e você vivemos daquilo que o homem dá, se faltar aquilo que o homem dá, nos falta também. Mas se nós vivemos daquilo que Deus nos dá, Ele é infinito e nunca nos faltará nada. Amém? Eu quero encerrar esse culto, estão orando. Encerrar também os irmãos que estão assistindo em casa e dizer que é isso. Eu quero que você saia daqui e essa semana o teu coração esteja voltado para Jesus o tempo todo. E todo momento que você perceber que você errou, que você pecou, que alguma coisa aconteceu, alguma injustiça ou alguma coisa boa aconteceu, que venha à tua memória que nós só temos direito a alguma coisa porque Jesus se fez justiça por nós. Esquece esse negócio de vingança. Não deseje o mal de ninguém. Não pense o mal de ninguém. Alivia o teu coração. Perdoa quem você tem que perdoar. Não seja uma pessoa rancorosa. Porque senão, aquela pessoa que de repente você quer que se dê mal, ela reconheça que Jesus é o Salvador da vida dela, ela será restaurada, redimida e salva. E você pode correr o risco de ficar de fora. Lembra de Jonas. Jonas ele foi pregar para um povo inimigo, na intenção de que aquele povo fosse consumido pela ira de Deus. E ele tinha misericórdia de uma plantinha que murchou, de um animalzinho que morreu, mas ele não tinha misericórdia de um povo que estava se perdendo. Então a justiça de Deus é diferente. Do mesmo jeito que tem pessoas que aos nossos olhos mereciam a morte, nós também merecíamos aos olhos de Deus. Mas Ele nos amou. Amém? Que você venha transbordar amor e misericórdia. E que Jesus seja algo que venha a arder no teu coração essa semana. Semana você possa chorar na presença dEle.
no momento que estiver mais difícil, quero que você guarde essa música na sua cabeça. Ele está aqui. Amém? Obrigado, Jesus, por esse culto. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício, Senhor. Obrigado pela oportunidade e privilégio de estar neste lugar para honrar aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a majestade, Senhor. Que a nossa semana seja abençoada, Senhor. E se não for, nós te louvaremos do mesmo jeito, Senhor. Porque tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, Senhor. Pai, que haja um povo santo nesse lugar. Um povo que se atenta para a tua palavra. E que nós não venhamos ser cobrados, ó Pai, do muito que temos recebido, mas não temos fornecido daquilo que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, ó Senhor. Pai, abençoa o teu povo, Senhor. Que ele seja um povo cheio de esperança. E que a esperança deles não esteja no trabalho, não esteja na conta bancária, não esteja na saúde, não esteja em ninguém, senão em Jesus Cristo, em quem nós depositamos toda a nossa confiança. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam hoje e até que Ele venha sobre a tua vida, sobre a nossa vida, e nós dizemos amém. Você pode aplaudir Jesus antes de sairmos daqui? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Tenha uma semana abençoada.